Eu nunca vou esquecer de um dos meus primeiros e principais clientes, que chamava Rogério. O Rogério, ele passou quase a vida toda dele para construir o primeiro milhão dele. E depois disso, ele não parou por aí. Ele tinha sede de grana, de dinheiro, ele queria ficar mais rico, e ele não parou aí. Ele chegou no segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí ele foi ficando cada vez mais rico. Só que o Rogério, quando ele conseguiu finalmente atingir o sucesso financeiro dele, ele foi abatido por uma doença muito grave. Bateu o câncer na porta da casa dele. Ele gastou cada centavo que ele demorou a vida toda para construir com essa doença. Do que valeu tudo isso? Do que valeu tudo que ele fez? Será que se esse cara tivesse tido um pouquinho mais de equilíbrio na vida e um pouquinho mais de educação financeira, ele não teria vida um pouco melhor, sido um pouquinho mais feliz? Será que a família dele não teria sido um pouquinho mais feliz? Ele trabalhou a vida toda pelo dinheiro. Mas quem que tem que trabalhar para quem, né? A gente trabalha pelo dinheiro? Ou será que o dinheiro tem que trabalhar para a gente? O Rogério foi uma pessoa que foi muito responsável pelo que eu faço hoje. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a me questionar e eu cheguei à conclusão que a gente tem 3 conselhos que a gente vive recebendo. Primeiro, invista na poupança porque ela é mais seguro. Compre o seu próprio imóvel porque o imóvel é mais seguro. E terceiro, tenha o seu próprio carro porque ele é seu e você também fica mais seguro. Então, esses 3 conselhos, eles talvez não se apliquem muito bem mais no dia de hoje. Mas por que a gente recebe esses 3 conselhos sempre? Porque na vida dos nossos pais, um conceito muito importante não estava tão presente, que é o conceito da educação financeira. Mas a culpa não era deles, não. A culpa é simplesmente do contexto que a gente vivia. Porque a gente era guiado pelo medo e não pela educação. Se você parar para pensar, a gente estava em um momento que a gente precisava ir no mercado fazer estoque, porque o preço ia subir no outro dia. A gente tinha medo de que confiscasse o nosso dinheiro e a gente colocava ele todo na poupança, debaixo do colchão. A gente não investia o nosso dinheiro, né? Então, como a gente não pensava no longo prazo, porque a gente tinha medo, e a gente pensava no curto prazo, a gente não se planejava e não tinha educação financeira. E por isso é tão difícil a gente passar alguns conceitos da forma correta para frente. E já que a gente está falando desse tipo de conceito, eu acho que antigamente, talvez eles até se aplicassem. Porque se você for parar para pensar, quando a economia estava meio estranha, começaram a surgir alguns sinais positivos. A poupança, por exemplo, já chegou a render mais do que 1000% no ano. Mas eu fiz umas contas e se a gente tivesse aplicado 100 mil reais há 3 anos atrás, sabe quanto a gente teria de lucro na poupança? 98 reais. Aí você pode pensar, não, peraí, mas rende 7% de 100 mil dá 7 mil reais, como que rende 98 reais em 3 anos? E eu te digo, será que a gente considerou a inflação? Porque a inflação foi tão alta quanto o rendimento da poupança. Será que dá para enriquecer investindo na poupança? Será que se a gente deixa o nosso dinheiro na poupança, a gente está trabalhando pelo dinheiro ou o dinheiro está trabalhando por nós? E por isso eu acho que esse é um mito que a gente tem que tirar. E o segundo mito, o mito do investimento imobiliário, né? Em alguns casos faz sentido comprar o seu próprio imóvel, mas na maioria deles não. Porque se você pegasse o mesmo dinheiro que você poderia utilizar para comprar o seu imóvel, mas você colocasse esse dinheiro em uma aplicação financeira, você teria mais dinheiro em rendimento, você teria mais liquidez, você poderia movimentar o seu dinheiro de uma forma muito mais fácil. Mas claro, lá atrás o investimento imobiliário era muito rentável. Porque nos últimos 50 anos, o Brasil se formou basicamente. Então, como há 50 anos São Paulo era quase que uma floresta em muitos lugares, qualquer investimento imobiliário subia. Hoje já não é mais bem assim. A gente tem muitos anos em que o investimento imobiliário tem até rendimento negativo. Os meus pais, eles construíram uma poupança para mim, né? E eles passaram quase que 17 anos juntando dinheiro para mim. Todo mês ia lá, colocava um pouquinho, outro mês ia lá, colocava mais um pouquinho. E no final, né, quando eu atingi ali meus quase 18 anos, eu pude ter acesso a esse dinheiro. E quando eu tive acesso a esse dinheiro, aconteceu uma coisa muito curiosa. Meus pais demoraram 17 anos para juntar esse dinheiro, e eu demorei 1 semana para perder ele todo. Eu peguei esse dinheiro e eu quebrei, assim, foi a primeira vez que eu quebrei. Eu peguei isso tudo e eu coloquei na bolsa. Eu tinha um grande sonho de ser aquele cara do Lobo de Wall Street, dos filmes de mercado financeiro, que ficava comprando e vendendo ação o tempo todo. E eu realmente tentei fazer isso por 1 semana e eu perdi tudo que eu tinha. Isso daqui me motivou muito a estudar.
E aí eu não me conformei, como que eu pude perder tudo isso? E eu comecei a tirar várias certificações no mercado financeiro. E quando eu fiz isso, eu tinha certeza que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Então eu pensei, eu quero trabalhar em banco de investimento. E aí eu comecei a fazer um roadshow de entrevistas em bancos de investimentos. E eu fiz entrevista em todos aqueles bancos que vocês já ouviram falar, nos filmes, em jornais, mas nenhum me abriu as portas. Eu cheguei na entrevista final de muitos deles, mas eu não passei em nenhum. Então eu não consegui fazer o que eu queria. Mas eu tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. O que eu fiz? Eu montei meu próprio negócio, há mais ou menos 6 anos atrás, quase 7 anos. O meu negócio era um negócio de assessoria de investimentos. Eu ajudava as pessoas a investirem. E foi difícil, foi trabalhoso, eu fiquei muito tempo sem ganhar dinheiro, mas eu consegui construir um negócio. Então, quase 6 anos depois, eu montei o 10º maior escritório de assessoria de investimentos do país. E com isso, eu tinha mais de 5 mil clientes, eu tinha mais de 30 pessoas na minha equipe, eu estava ganhando dinheiro, eu estava investindo em novos projetos. E um desses projetos era um projeto digital, porque eu queria atingir mais pessoas, eu queria captar mais clientes para a minha empresa. Então, entrei na internet, montei um canal no YouTube, montei um site, blog, Facebook, tudo isso, né? E o nome desse projeto era o Primo Rico. E tudo estava dando muito certo na minha vida. Eu estava ascendendo, eu estava crescendo, eu estava ganhando dinheiro. Só que, lembra do Rogério? O Rogério foi um cliente muito importante para mim. E o que aconteceu com ele foi que quando estava tudo dando certo, eu recebi uma notícia. O Rogério estava em uma fase terminal. E isso daqui me deixou muito abalado. E aí eu tomei a decisão. Eu decidi nessa hora e eu entendi que o meu propósito era educar financeiramente todo o Brasil. E eu vendi a minha empresa. Eu foquei no meu projeto digital. E quando eu foquei no meu projeto digital, eu comecei a produzir muito conteúdo para o YouTube, principalmente. Hoje eu falo com mais de 1 milhão de pessoas por mês na internet, no meu canal. O que me ajudou a construir riqueza de alguma forma, né? Eu acho que primeiro é o conceito da escala. A escala para mim é o que me ajudou a gerar riqueza verdadeira. E é totalmente diferente de gerar caixa, gerar dinheiro, fazer faturamento, né? Por exemplo, eu já fui barman, eu vendia produtos, né? Eu vendia a minha hora, eu tinha um trabalho, mas eu não construía riqueza de verdade. A riqueza ela vai vir da construção de um mecanismo que proporcione escala no que você faz, né? Então, não adianta eu dar uma aula, né? Se eu der uma aula, eu não vou criar riqueza, não vou enriquecer. Eu preciso criar um mecanismo para que eu tenha escala nisso. Então, a chave mais relevante para mim foi a chave da escala. Isso para mim é o que mais cria riqueza, ou pelo menos que mais retém riqueza, ou seja, uma parte da riqueza que você produz. Não adianta eu vender um copo, eu preciso vender 10, 100, 1000. Isso é aquela coisa importante. Uma outra coisa para mim, uma chave importante, foi o conhecimento sobre finanças. Para mim, o conhecimento sobre finanças foi uma chave muito importante também. Tem gente que fatura muito e ainda assim não fica com nem um pouco do que você fatura. Quanto do dinheiro que passa na sua mão fica com você? Todo o dinheiro que flui através de você, ele fica contigo. Isso daqui tem a ver com conhecimento financeiro. Se você tem um conhecimento, um domínio financeiro, você consegue reter parte do patrimônio que passa na sua mão, você consegue investir melhor o patrimônio que fica na sua mão e você consegue fazer melhores negócios. Só que o investir não tem a ver só com você ir na bolsa e comprar uma ação, você ir no tesouro e comprar um título do tesouro. O investir tem a ver com você plantar sementes que vão crescer de alguma forma. Então, quando eu leio um livro, eu estou investindo. Quando eu faço um curso, eu estou aprendendo e estou investindo também. Quando eu invisto numa ação, eu estou também investindo. Então, investir é um conceito um pouco mais amplo do que só jogar uma parte do seu dinheiro no mercado financeiro. Então, acho que o conhecimento, o domínio sobre o mundo das finanças também foi uma chave para mim. A terceira chave, eu diria que foi a chave de você ter conselheiros. De você ir ativamente atrás de conselheiro. Quando a gente tem algum problema, a gente naturalmente se desespera, porque a gente tem um problema, tem uma barreira, a gente está de cara com uma parede, todos nós temos os nossos problemas, e muitas pessoas aqui estão infelizes com o trabalho, estão infelizes com a sua vida, estão infelizes com a sua situação financeira. E nesse momento, a gente tem muitos problemas, e o problema é, muitas vezes, tem uma sensação de a gente bater de frente com uma parede e não saber como sair disso, como passar por isso. E para mim, você simplesmente usar uma chave, que para mim é a chave do conselheiro, do quem, da pessoa, não é do que eu faço para resolver esse problema ou como eu resolvo esse problema, e sim quem pode me ajudar. Eu acho que isso daqui é muito importante. Só que aí você vai ter que você vai ter que diminuir seu ego,
ego, porque você tem que diminuir o seu ego para perguntar para alguém, né? Você vai ter que mostrar vulnerabilidade, porque você vai ter que abrir um problema para alguém. E tem gente que não consegue. Então, para mim é muito importante você ter conselheiros e ir atrás de pessoas de uma forma ativa. Eu acredito também que uma chave para mim, talvez próxima da escala, seja a chave do empreendedorismo, porque é muito difícil você enriquecer sem empreender de alguma forma. Essa é a realidade. É muito difícil. O ponto é, com o passar do tempo, começaram a aparecer algumas empresas, como no meu caso, né, eu me coloco nesse bolo, que a gente entende que se o empreendedorismo é a melhor forma de enriquecer e as pessoas dificilmente vão enriquecer ganhando um salário, como que a gente faz então para permitir que o meu discurso, a minha narrativa seja positiva para as pessoas que trabalham na minha empresa? Bom, simples, criar um conceito de partnership, onde as pessoas da minha empresa podem virar sócias do meu negócio, ou seja, elas vão empreender junto comigo ao invés de sair e empreenderem sozinhas. Então, para mim, empreender é uma chave importante também para o enriquecimento. Qual a riqueza mais importante da sua vida, Tiago? Eu acho que é o tempo, Janguir. Eu acho que o tempo é a maior riqueza. Ele é o que fecha todas as equações, porque aí eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então, eu acho que o tempo, ele é o que fecha todas as equações. Eu acho que o empreendedor, de certa forma, ele é um alquimista do tempo também. É quase como se a gente moldasse o tempo de formas diferentes, né? Então, imagina, se eu vendo a minha hora, né, eu trabalho 12 horas por dia, eu estou vendendo 12 horas do meu dia para alguém que está me pagando o valor das minhas horas. Só que se o dia só tem 24 horas, eu preciso fazer uma alquimia para que eu consiga trabalhar, ao invés de 12, 120 horas por dia para eu ganhar mais dinheiro. E como que eu faço isso? Através da escala. Então, eu sempre preciso fazer esse jogo do tempo. Quando eu abro mão de um gasto hoje para investir no futuro, eu estou abrindo mão disso e deixando o tempo trabalhar para mim, né? Então, quanto mais tempo eu consigo de alguma forma aglomerar aqui, mais riqueza eu construo. E para mim, o dinheiro, ele é tempo. E o tempo, ele é um ativo mais valioso que a gente tem. Só que mesmo sendo o ativo mais valioso que a gente tem e sendo impossível comprar tempo, as pessoas insistem em vender o seu tempo. E muitas vezes vender barato. Quando você tem uma graduação tradicional que te forma em, sei lá, X mil anos aqui, vamos pegar a medicina, né? Pô, sei lá, às vezes se forma em 10 anos. Se existisse uma forma, de você se formar em uma semana, você pagaria mais do que o curso de medicina. Porque você economizaria 10 anos. Então, quando você está vendendo um produto ou serviço, se você conseguir fazer uma alquimia positiva de tempo, né? Uma assimetria positiva, né, nesse caso, para o seu cliente e economizar tempo, ou fazer ele ganhar mais tempo, ou valorizar o tempo dele, melhor. Então, veja, se eu vendo um treinamento que vai fazer a pessoa do outro lado e ficar mais valorizada no mercado, a hora dela agora vale mais. Então, agora ela ganha mais tempo, porque ela pode trabalhar menos para ganhar a mesma coisa ou trabalhar a mesma coisa para ganhar mais. Então, para mim, o grande segredo de tudo é o tempo. É o tempo que desbloqueia tudo, é o tempo que fecha todas as equações, né? E o tempo, aliado a essa liberdade, cara, para mim é a grande chave, é o ativo mais poderoso que existe. Então, eu olho um pouquinho para um grande privilégio, misturado com um pouquinho de sorte e muito trabalho na minha vida, que eu consegui atingir um grau de liberdade financeira relativamente cedo. E eu ter atingido isso na minha idade, eu tenho uma boa liberdade na minha vida. É muito melhor do que eu atingir a minha liberdade aos 80 anos de idade, porque mais cedo eu tenho mais tempo para desfrutar desse tempo. Por isso que quando o dinheiro deixa de ser um problema, você pode focar no que realmente importa. A nossa vida não se trata só sobre dinheiro. Na verdade, o dinheiro só é um problema até você ter o suficiente. Quando você tem o suficiente, cara, ele não faz mais uma parte tão relevante assim da sua vida, que você pode focar no que é mais importante para você. Tem gente que ensina que ter liberdade financeira é ter pelo menos 100 vezes mais do que ela gasta no mês. Na sua ótica, o que consiste a liberdade financeira, se esse conceito está correto? Cara, eu não concordo com esse número, né? Porque a liberdade financeira, para mim, é o momento quando você tem um capital suficiente para que investido te renda mais do que você precisa para sobreviver acima da inflação. Então, imagina, se eu tenho 100 mil reais e esse dinheiro rende 1% ao mês, né, eu vou ter um rendimento de R$1.000. Só que se todo mês eu tirar R$1.000, daqui a 10 anos eu vou ter 100 mil reais. Só que os 100 mil reais daqui a 10 anos vão valer muito menos que os 100 mil reais hoje. Então, eu vou perder muito valor do meu patrimônio, né? E a liberdade financeira, para mim, ela é atingida quando você tira o excedente da inflação. Então, para mim, a conta é que você tenha mais ou menos 300 meses do seu custo mensal, não necessariamente do seu salário. Se você tiver 300 meses do seu custo mensal,
mensal investidos, significa que você tende a conseguir que o seu investimento acima da inflação pague os seus custos eternamente. Ou seja, você pode viver 1000 anos, né? Se a taxa de juros não mudar tanto assim, você consegue sobreviver sempre e quando você morrer, ainda vai deixar esse patrimônio para seus filhos. Então, como a gente não sabe exatamente até quando a gente vai viver, é bom a gente ter um patrimônio que tem uma renda passiva acima da inflação, proporcional ao que a gente gasta. Então, para mim, o número é 300 meses do custo mensal, ao invés de 100 vezes o seu salário.